Bom, vamos lá. Seguinte, a nossa aula de hoje vai trabalhar com o assunto de urbanização, né? Urbanização é um tópico muito importante e por isso eu preparei para vocês, na verdade, já tinha preparado, né? Fiz algumas pequenas alterações na parte dos slides apenas. Então vou compartilhar com vocês a tela aqui para darmos início à nossa aula. Aceitem aí, por favor, ok? Acho que foi, né? Todos estão me vendo aí. Seguinte, aqui eu tenho o slide sobre urbanização. Esse slide eu preparei há bastante tempo e ele tem como fonte um livro de um geógrafo chamado Eustáquio de Sene. O Eustáquio de Sene, ele faz um histórico do processo de urbanização e ele tenta fazer uma relação muito próxima entre o processo de urbanização e o processo de industrialização. Visto isso, nós começamos com um histórico, mas que nós precisamos relacionar com a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ela foi importante, porque a partir da abertura de indústrias e do surgimento de fábricas, muitas pessoas saíram do interior, do meio rural, né, praticaram o êxodo rural e chegaram até os espaços urbanos. Necessariamente, indústria e urbanização estão caminhando juntos. Quando eu coloco para você lá, com o desenvolvimento do capitalismo comercial, as cidades começaram a ganhar uma relevância especial, passando a ser o centro dos negócios. Nesse primeiro momento, no capitalismo comercial, essas cidades elas ganham uma importância porque eram os locais onde se concentravam as feiras, as primeiras feiras, né? Então, o que se tinha era uma aglomeração de pessoas em espaços públicos, onde as pessoas faziam venda, compra e troca de produtos, né? Capitalismo comercial. Então, obviamente, as cidades começam a se formar, o deslocamento de pessoas começa a acontecer. Então, um trabalhador, por exemplo, ele acorda de manhã, né? Vive no campo, ele tira o leite da vaca, ele coloca numa garrafa ou num recipiente qualquer, ele vai até o espaço da cidade, lá ele vende. Então, nesse processo, eu tenho uma circulação de pessoas pelo espaço, mas ainda em número pequeno, em espaços concentrados e de forma muito pontual. Até aí, nenhum problema. Com o capitalismo industrial, com a chegada da indústria, com a chegada da fábrica, aí sim eu tenho um processo urbano de fato, um processo de urbanização de fato, uma vez que essas pessoas começam a sair em maior número do interior, do meio rural, para o meio urbano. E aí eu coloquei para você embaixo a definição do processo de urbanização, que seria uma transformação de um espaço natural ou rural em espaço urbano. A transferência do campo para a cidade. Esse espaço de indústria, esse espaço de produção, era um espaço que necessitava de muita mão de obra. Mão de obra era bastante importante nesse momento. E por essa razão, oportunidades apareciam nesses centros urbanos. Então a chegada da indústria ela é importante porque ela, de fato, vira um ponto de atração para esses trabalhadores que vivem no meio rural. E esse deslocamento, ele é importante porque ele acaba mudando a ocupação, mudando a relação do homem com o espaço. Aquele homem que no passado tinha uma relação, né? E essa relação, de certa maneira, era uma relação muito próxima com a terra, com os recursos naturais, ela passa a ser uma relação cada vez menor com esses recursos naturais e uma relação indireta. Vale lembrar que o trabalhador que tirava o leite da vaca passou a ir para o meio urbano e já experimentar o leite pronto. Leite pronto que eu digo, já processado, né, de fato, de maneira super simples ainda, mas ele passou a beber o leite sem retirar ele da vaca, ele passou a receber o leite em casa. Quem anteriormente plantava, né, algum tipo de verdura, legume para o próprio consumo, parou de fazer isso e passou a comprar já colhido. Houve uma mudança de comportamento considerável, houve uma mudança de comportamento considerável e de cultura de vida, de hábitos, com a mudança do homem da área rural para a cidade. Ele passa a olhar para a cidade como um espaço a ser explorado, esse meio urbano como um espaço a ser explorado. E por essa razão, ele quer ter as melhores condições, ele procura um bom trabalho para trabalhar numa indústria, para poder ganhar um rendimento, para poder ter um valor que sobre.
Dessa maneira ele pode comprar. Ele vai comprar do quê? Ele vai comprar do cara da mercearia, ele vai comprar do cara da padaria, ele vai comprar do cara do açougue. Ao mesmo tempo que eu tenho a indústria chegando e sendo ponto de atração para que essas pessoas migrem para o espaço urbano, ao mesmo tempo, outras atividades também vão aparecendo, como, por exemplo, a prestação de serviço e o comércio. Então, o cara que acordava cedo, saía, tirava o leite da vaca, ia para casa, tomava o leite, arrumava a roça, depois ele colhia outro legume, depois ele colhia a verdura para o almoço. Logo depois, no final, logo depois, no começo da tarde, ele descansava um pouco. Logo depois ele ia trabalhar na roça mais uma vez. E depois à noite ele ia descansar. Essa era a vida que ele tinha. Agora ele tem uma vida que ele acorda cedo, toma um café rápido, se arruma, vai para a indústria, trabalha por muito tempo lá dentro e sai no final do dia e volta para casa. Ele muda a forma de viver, mas ele passa a ganhar salário. E esse salário faz com que ele seja mercado consumidor. Logo, ele vai na mercearia, ele vai na padaria, ele vai no açougue ou ele vai no sapateiro para consertar o sapato que ele tem e que ele não tem dinheiro para comprar outro. Ele vai, por exemplo, em um advogado que pode ver alguma questão trabalhista para ele ou uma questão familiar. Ele vai chegar a um ponto que pode existir uma mulher que desenvolva a função de lavadeira ou um homem que desenvolva a função de consertar sapatos ou uma mulher, por exemplo, que seja responsável em postar selos de cartas ou um homem. Então, os serviços começam a aparecer, de certa maneira, o comércio começa a aparecer e o meio urbano começa a se desenvolver. Mas o ponto importante, o pilar de sustentação de um processo de urbanização é a chegada da indústria. Essa foto, ela é uma foto emblemática, porque ela mostra fábricas com suas chaminés jogando para a atmosfera poluente. E você ainda vê alguns animais, porque a aproximação entre o espaço urbano e o espaço rural, ele foi se tornando cada vez maior, porque as cidades foram crescendo e os espaços rurais foram sendo expulsos ou foram sendo empurrados para regiões mais distantes das áreas centrais. Então, hoje é muito difícil, eu pelo menos não conheço, acho que, não sei, eu posso estar sendo um pouco ousado, mas acho que não existe no Brasil uma cidade que tenha como área central a área rural. Né? É a área urbana hoje que se apresenta como a área de centralidade, a área de maior importância. E aí é bem aquela cidadezinha do interior, né? Onde você tem a praça, onde antigamente era feira, você tem a igreja de um lado, você tem o correio do outro, uma escola, né? Você tem uma praça com bancos e pessoas ali circulam, se encontram, é o ponto de apoio, é o ponto de referência, é onde acontecem os eventos principais, a população se reúne para manifestações, campanhas políticas, encontros escolares. Então, é bem aquele perfil inicial. E hoje o que a gente vê são cidades extremamente cosmopolitas. Nova York, por exemplo, que tem mais linhas de telefone do que todo o continente africano, tem mais linhas de telefone em Nova York do que em todo o continente africano. É uma cidade com opções de restaurante variadas. Outro dia eu li uma curiosidade, o cara dizendo que caso você queira conhecer todos os restaurantes de Nova York, escolhendo um a cada dia, você leva anos para fazer isso. Né? Tirando os hotéis, os museus, atividades turísticas, hoje a complexidade de uma cidade é muito maior. Mas a gente precisa ter esse passo anterior, esse passo histórico, para dar sequência à nossa matéria. Falei pra caramba agora no começo. Alguém tem alguma dúvida inicial aí que queira tirar? Alguém falou alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode seguir? Vou seguir, hein? Então, o passo número 2 aí seria qual? Seria as condições para o processo de urbanização. Então, aqui eu tenho fatores atrativos, aqueles que movem a população para a cidade, né? Aparecem em países desenvolvidos e nas regiões mais desenvolvidas dos países emergentes, intimamente ligados ao processo de industrialização. Então, eu tenho a indústria que vai atrair pessoas para as áreas urbanas. Geração de emprego nos setores da indústria e serviço e mecanização da agricultura, o que possibilitou a transferência de pessoas do campo para a cidade. Ao mesmo tempo que eu tenho uma cidade sendo atrativa, essa cidade ela é atrativa porque ela tem indústria. E a indústria produz
entre as produções de uma indústria, existem máquinas agrícolas que substituem o agricultor por mão de obra. Logo, a indústria, além de ser um ponto de atração, ela torna o campo um ponto de repulsão, no momento em que ela constrói ferramentas que possibilitam a modificação do homem pela máquina. Então, ela vai atingir em duas pontas. Ao mesmo tempo, ela vai ser responsável em atrair, porque ela tem postos de trabalho. Ao mesmo tempo, ela vai produzir produtos que vão substituir o homem no campo, no meio rural. E esses homens sem trabalho vão procurar ainda mais o espaço rural. Então, atacando em duas pontas, esse processo de urbanização se torna muito mais intenso, né? Além dessa situação, ainda existem os fatores repulsivos, né? Onde o campo também tem seus pontos negativos, típico de países em desenvolvimento. Independentemente do grau de industrialização, os países apresentam estrutura fundiária concentrada, muita terra na mão de poucas pessoas. Aquelas pessoas que trabalham para esses fazendeiros latifundiários ganham baixos salários. Não existe apoio ao pequeno produtor, que é aquele produtor que realmente coloca comida na nossa mesa. E, por último, as técnicas de cultivo desses pequenos produtores são técnicas obsoletas e ultrapassadas. E, por essa razão, a produtividade se torna muito baixa. Então, o que eu tenho nesse cenário é um cenário precário no meio rural. E essa precarização é um estímulo a mais para que esse trabalhador saia do meio rural e vá para o meio urbano. Nesse slide, eu coloco para vocês uma foto dos retirantes, né? E aí eu tenho uma família se retirando, né, da região do sertão nordestino e migrando provavelmente para uma grande cidade. E aí você vê esse cavalinho aí, né? Não sei se é um cavalinho ou um burro de carga, não sei. Mas você tem aí o pai na frente segurando um rifle, né? Uma espingarda, numa figura bem patriarcal, né? À frente da sua família. Você tem um menino sentado em cima com uma arma também, no ombro, né? E você tem a mãe com outro filho, a mãe grávida, com o seu saquinho ali carregando tudo aquilo que provavelmente eles têm, né? E a criança atrás, um outro filho atrás, carregando um passarinho na gaiola. E vale ressaltar que na saída dos retirantes foi levado também um animal de estimação, o passarinho e o cachorrinho ali que aparece do lado. De certa maneira, esse quadro ele retrata bem o que é essa busca por uma melhor condição de vida. E aí vale lembrar a vocês, para quem já viu o filme Dois Filhos de Francisco, tem uma cena no filme que para mim é muito emblemática. Eles estão chegando em Goiânia, né? Eles moravam em... Agora eu esqueci o nome da cidade que eles moravam, mas eles fazem o movimento de migração, né? Eles fazem o êxodo rural, praticam o êxodo rural. Quando eles chegam em Goiânia, eles não encontram uma residência, eles não encontram um lugar para se abrigar, e eles promovem uma invasão numa pequena favelinha, né? Numa pequena casa com pouca estrutura, uma moradia informal. E aí eles entram, a luz praticamente não funciona, tanto é que depois que o pai fica brincando de acender e apagar a luz, é uma aventura para a família, porque luz elétrica é uma coisa que eles não tinham no campo. E aí tem uma cena que os filhos estão todos deitados no chão, e um dos filhos vira e fala: mãe, estou com fome. E aí a mãe fala: dorme que passa. Isso dói demais na nossa alma, porque a gente não sabe de fato o que é passar fome, né? Ou pelo menos eu acredito que ninguém aqui tenha passado fome, ainda bem. Mas passar fome não é sentir fome. Ah, Igor, teve um dia que eu viajei e comi malzão, pô, eu senti fome de noite. Não, isso não é passar fome. Passar fome é a baixa ingestão de caloria necessária para você poder ter uma vida normal. É você abrir o armário e não ter comida e você não ter condição de comprar. É você precisar se alimentar e não ter o que comer. Passar fome é isso. Má alimentação, se alimentar mal é uma outra coisa. Tanto que passar fome é tão grave que depois de um quadro de subnutrição, a criança ou o adulto, eles não podem voltar a se alimentar de alimentos sólidos logo em seguida. Tem que primeiro vir para o líquido, depois para o pastoso e lentamente recuperar a forma e a ideia do que é se alimentar. Então, nesse momento, as pessoas muitas vezes migram do campo para a cidade fugindo da fome, fugindo de uma situação complicada. E por muitas vezes, muitos trabalhadores migravam do meio rural para o meio urbano porque dependiam do solo ou dependiam do clima, e aí teria que chover entre abril e maio e não choveu.
Então, se não choveu, eu não tenho o recurso hídrico necessário para poder molhar minhas plantas, para elas poderem crescer e se desenvolver, para que eu possa me alimentar. Então, ainda existe uma questão climática aí que pega e pega bastante e que vai acabar dificultando a vida de quem mora no meio rural. Seguindo aqui, a gente estava falando da Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, né, na metade do século XX, e de fato, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem a expansão da economia mundial e também, como eu coloco no texto, a expansão das multinacionais, é aí que você percebe que você tem uma maior e mais intensa urbanização das regiões, dos países, né? Porque as multinacionais, elas se espalham e quando elas se espalham, elas levam consigo as suas características. Então, por exemplo, Igor, mas o Brasil se industrializou em 1930, muito depois da Inglaterra? Sim, verdade, isso aconteceu. Só que esse processo de industrialização, ele é muito lento. A intensificação se dá, de fato, década de 40, aí vem 50, 60 e 70. E aí eu tenho, de fato, uma industrialização muito mais pujante, muito mais forte, né? Após a Segunda Guerra Mundial, quando essas multinacionais que nós vimos na aula de capitalismo, quando elas se expandem, quando elas buscam novos mercados, elas se instalam em cidades que viram pontos de atração para quem mora no campo. Então, se eu tenho um país pouco desenvolvido, um país agrário, se eu coloco uma indústria numa área urbana, ou coloco uma indústria numa área rural, ou numa área natural, né, sem ocupação ou com baixa ocupação, essa região tende a atrair muitas pessoas. E o marco da Segunda Guerra Mundial, ele é importante para que vocês possam entender essa chavinha que muda nesse cenário. Eu tenho aí, obviamente, fotos de um campo de concentração, foto do nosso excelentíssimo aí, senhor babacão de todos, Hitler, né? A foto ao lado de uma bomba atômica e do lado também o bombardeio, se não me engano, o bombardeio que foi feito na Alemanha, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, aqueles países que não tinham um processo industrial ainda convincente e desenvolvido, né, passaram, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a ter esse processo de industrialização e, consequentemente, esse processo de industrialização conseguiu potencializar ou ratificar ou aumentar a concentração populacional nessas cidades. Ok? Perguntas? Dê a paradinha aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer conversar comigo? Alguém quer tirar uma dúvida? Xiii. Ninguém. Beleza. Adoro isso. Quando ninguém me responde, fico triste. O próximo slide é um slide com as empresas multinacionais, né? Eu fiz uma sobreposição de imagens. Aqui eu tenho empresas asiáticas, aqui eu tenho empresas norte-americanas, né? Ou que estão no mercado americano. E essa imagem maior são empresas multinacionais de vários ramos, né? Dificilmente você olha para esse slide e não reconhece alguma marca, né? Talvez você conheça mais marcas do que você não conheça outras. Se a gente pegar, então, essa grande arte aqui, são pouquíssimos aqueles que nós não conhecemos. Eu, por exemplo, nesse grandão aqui, eu acho que eu não conheço Villares Metals, não conheço, talvez, ABS, Tenaris Confab, mas, de certa maneira, nós conhecemos bastante das empresas multinacionais que se espalharam pelo nosso planeta, tá? E, obviamente, eu coloquei para vocês assim, nas regiões mais modernas do mundo, o setor de serviço vem crescendo de forma rápida. Aliado a isso, o distanciamento entre campo e cidade vem ficando cada vez menor, uma vez que as atividades consideradas urbanas se disseminaram pelo meio rural. E aí o que acontece? Hoje eu tenho indústrias se aproximando do meio rural, hoje eu tenho comércio muito próximo do meio rural ou no meio rural, tenho prestação de serviço no meio rural, né? Eu tenho complexos agroindustriais, que são indústrias que vão trabalhar em conjunto com a agricultura ou com a pecuária. Então, o que eu tenho hoje é uma aproximação cada vez maior entre esse meio rural e esse meio urbano. É difícil hoje eu conseguir achar um meio rural, literalmente rural, né, que não tenha uma relação que seja mínima com o espaço urbano, né? E, ao mesmo tempo, andando um pouquinho mais para frente, década de 80 e 90, o processo de globalização
faz com que exista a venda, entre aspas, de um modelo de vida e de um modelo de cidade muito americanizado, né? O famoso American Way of Life. E aí, que fique claro, vou até voltar aqui para você poder me ver, né? Nós estamos acostumados a séries, né, onde o protagonismo e a boa vida é apresentada. Você vê, por exemplo, Friends, Eu, a Patroa e as Crianças. São só 2 exemplos, tá? São jovens, 6 jovens que moram em Nova York, que tem de tudo, que saem todo dia, que se encontram no café, que parece que não tem problemas, né? Você tem na Patroa e as Crianças um pai e uma filha que convive com uma família, ou pai e uma esposa, né, que convive com 3 filhos. Esses 3 filhos, eles de fato são bem-sucedidos, estudam em colégios particulares, o pai é rico e venceu na vida, conseguiu aquilo que precisava. E a gente tem umas séries assim que são poucas, que são as exceções, como por exemplo Simpsons e Todo Mundo Odeia o Chris, que tenta mostrar um pouco mais da realidade. Mas ao longo do tempo, a gente sempre viveu com aquela formiguinha ou aquela semente na cabeça dizendo que o modo de vida americano é muito bacana, aonde você com 18, 19 anos procura uma faculdade, e aí tem o Spring Break, e aí tem festas, e aí tem dormir no alojamento, meio que American Pie, meio que o modo de viver. Se você assistir, por exemplo, Marley e Eu, né, os pais do Marley, né, os principais ali, eles começam numa casa pequena, daí eles vão crescendo e vão morar depois no campo. Então, sempre foi vendido pra gente um modelo de vida americano de muita prosperidade. Todo americano é rico, todo americano se dá bem, e na verdade, ao mesmo tempo que essa globalização chegou com as empresas, chegou também com a cultura, né? E aí, o que aconteceu? Se as empresas chegam, e eu tenho esse impacto empresarial, esse impacto econômico na região, a cultura da empresa acaba se contaminando a cultura da comunidade ao redor, né? E aí o que você vai ter, por exemplo, é o que eu coloquei para você aqui no slide. A criação de grandes edifícios comerciais, prédios grandes, né, com muitos andares, largos, complexos. O surgimento de condomínios residenciais, que é uma marca dos Estados Unidos. O surgimento de bairros planejados, que é algo que acontece em vários lugares do mundo, mas os Estados Unidos eles têm uma questão com planejamento que é muito interessante. O estímulo ao transporte rodoviário, assim como nos Estados Unidos, né? Década de 80, 70, as maiores empresas do mundo eram empresas automobilísticas, era Ford, era GM. Esse modelo ele vem para cá, vale lembrar de JK no Brasil, né? JK ele abre as portas para o rodoviarismo, para a política que vai incentivar o rodoviarismo. E por último, e não menos importante, o hábito que nós temos de consumo em shopping center, né? Isso é muito curioso. Nós temos o hábito, nós temos a cultura, é algo enraizado na nossa vida, a ida a shoppings. Eu, por exemplo, eu acho que isso não é novidade para ninguém, porque vocês provavelmente já fizeram isso. Às vezes você está em casa, sem fazer absolutamente nada, tu vai no shopping apenas para dar uma volta, né? Às vezes você não tem nada para fazer. Aí a pessoa fala, vamos no shopping. Vai fazer o quê? Vamos tomar uma volta, vamos dar uma volta, tomar um sorvete, né? Por mais que você resista, o shopping acaba sendo um ponto de atração. Porque lá você tem opção, o shopping center tem uma questão social muito importante, porque lá você não sabe quem é rico, quem é pobre, você se sente do mesmo nível das melhores pessoas, né? Você acha que você está, por estar circulando aquele espaço, o seu poder aquisitivo é muito próximo, ou você se sente um pouco de estar na mesma classe social por estar frequentando o mesmo espaço. O shopping center é um espaço agradável, é um espaço seguro em uma cidade como o Rio de Janeiro, é um espaço confortável, você tem opções de lazer, entretenimento, você tem opção de cultura, você tem opção gastronômica, você pode comprar, que é o que move muita gente, né? Que dá aquele prazer gostoso de você estar comprando algo. Então, esse modelo americano de estruturação e de construção de edifícios, como, por exemplo, grandes prédios, condomínios fechados do shopping center, mostra o quanto que essa globalização foi impactante também para a construção de um espaço urbano no Brasil. Né? Essa aula ela não é de fato de urbanização brasileira, mas ela é de urbanização geral, mostrando como essa relação entre homem e espaço, entre homem, espaço e indústria, entre homem, espaço, indústria e espaço urbanizado se deu ao longo dos anos. Então, essa parte é uma parte muito importante porque a nossa influência
a influência que nós recebemos por parte dessa cultura geográfica e urbanística, ela é muito grande. Igor, mas o Rio de Janeiro teve a reforma Pereira Passos, onde o Rio de Janeiro foi conhecido como Paris dos Trópicos. Verdade. É verdade. O planejamento urbano do centro do Rio de Janeiro, ele tentava copiar um planejamento urbano francês, com arquitetura, com boulevard e assim por diante. Só que a gente sabe que por trás disso tem uma força muito grande da questão americana. E outra coisa é que essa influência francesa ela foi no início do século XX, e depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saindo como vencedores. Depois de uma Guerra Fria, onde os Estados Unidos evoluem demais, a referência passa a ser os Estados Unidos. Vivemos aí de 45 até 89, um período de disputas entre capitalismo e socialismo. E nesse intervalo, a disputa era muito grande, mas para o lado ocidental, a figura dos Estados Unidos era uma figura muito forte. E na Guerra Fria, quem acabou por se deteriorar ou se depreciar ou, de certa forma, de perder um pouco de valor foi o lado soviético. E um grande vencedor seria os Estados Unidos, dando início, de fato, a um processo muito mais intenso de avanço tecnológico, né? Terceira Revolução Industrial e assim por diante. Voltando para cá, essa multinacional ela chega no nosso país, né, através do processo de globalização, e ela difunde os valores e o modo de vida de suas grandes cidades. E aí, passando também, entra uma parte interessante da aula, que cada cidade, né, ou algumas cidades apresentam algumas funções. Brasília e Canberra, por exemplo, foram construídas praticamente para serem cidades político-administrativas. Brasília foi projetada para ser a capital. Igor, JK pensou, bolou e construiu? Não. A ideia da construção de Brasília ela já tinha bastante tempo. JK coloca em prática, né? Além da função político-administrativa, a geografia também apresenta funções, cidades com funções religiosas, tá? Aqui sou eu mesmo. Eu, meu irmão e minha mãe, tá? Em Aparecida, em São Paulo. A Basílica de Aparecida. A cidade de Aparecida é uma cidade com função religiosa. E aqui também sou eu, em Portugal. A gente foi a Nossa Senhora de Fátima, né? Para poder fazer, obviamente, o nosso momento de oração. Mas são duas cidades que apresentam aqui funções religiosas. Aqui nós temos cidades com funções turísticas ou de lazer. Cancún, Búzios, né? Porto Seguro, Blumenau, Jurerê, Bonito, N cidades do Brasil, né? Onde você tem uma função turística ou de lazer. Também existem cidades com funções, por exemplo, portuárias, como Roterdã, o maior porto da Europa, tá? Paranaguá, um dos maiores portos do Brasil, junto com o Porto de Santos aí, tá? Nós temos também cidades com funções industriais, Cubatão, Volta Redonda, Camaçari, né? São cidades com essa característica industrial muito amarrada à cidade, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para a Volta Redonda, mas ir à Volta Redonda, mesmo que você não conheça a CSN, é praticamente que você, indo à Volta Redonda, você está indo na CSN, porque o ar é poluído, a atmosfera parece mais suja, os carros amanhecem com sujeira, porque é muito material particulado na atmosfera. É uma cidade que respira, de fato, esse ar poluído da CSN. Cubatão também já foi eleita a cidade mais poluída do Brasil, e Camaçari com um polo importante industrial de petróleo da Petrobras, tá? E aqui, por último, uma brincadeira que eu fiz, né? Não sou eu aqui, obviamente, nem sou eu aqui, né? Aqui era só para a gente poder dar uma descontraída. Em sala de aula é mais legal, é mais engraçado, mas aqui, né, são cidades com múltiplas funções que não necessariamente têm apenas uma função, uma função industrial, uma função tecnológica, mas onde você tem múltiplas funções, como, por exemplo, Tóquio e Paris, além de Nova York, além de Londres, além de Madrid, além de Los Angeles, além de São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, são essas metrópoles aí que vão influenciar, de fato, os seus territórios, os seus países. E aí, antes de a gente começar essa parte um pouco mais difícil, vou retornar aqui para ouvir vocês. Preciso ouvir algum tipo de comentário, galera. Alguém tem que falar alguma coisa pelo amor dos meus filhos. Vamos lá.
Tá tudo tranquilo. Ah, isso que é o problema, isso que é o problema. Quem falou comigo foi a Irina ou foi a Sala? A Sara. Foi nada. E Nara, me diz, tá tudo tranquilo? Ih, Sim. tá conseguindo anotar? Aham. Beleza. Tainá tá viva? Eu tô. Depois do almoço, tá quase dormindo aí, né? Tô no segundo copo de café após o almoço. Eita, que beleza. Se depender dos produtores de café, meu irmão, se acaba a produção de café, eu quero ver como é que vão fazer. Na quarentena, haja café. Vamos lá. Temos o Caio. Acho que o Caio nunca esteve numa aula minha. Caio, tudo bem? Tá dando para entender aí, cara? E aí, beleza? Entendendo tudo. Tua primeira aula comigo? Não, que já assisti aula sua. Já assistiu? Tu entra pouco então, né? Olha aí, hein, Caio? Olha aí, hein, Caio? Vamos entrar em todas, hein? Todas. Vou fazer uma aula meia-noite pra galera poder entrar. A Tainá vai ter que tomar muito café. Tamo junto, Caio. Qualquer coisa você para aqui e fala comigo, tá? Tá, beleza. Tamo junto. Vamos lá. Entramos agora numa parte mais chatinha. Diria a você que essa parte é uma parte enjoada, ok? Atenção, porque nós vamos entrar nos conceitos básicos de urbanização. Vamos lá. Igor, Oi. eu li em algum lugar que tinha uma expressão que também falava de força centrífuga da cidade. Eu até procurei aqui, mas eu não achei essa expressão no Google, não. Mas eu li em algum livro de geografia. Então, essa força é uma força que vai... Na verdade, todo mundo aqui sabe o que é a força centrífuga? Todo mundo sabe disso? É de repouso mesmo da cidade, não é? Então, mas eu queria pegar uma imagem aqui, procurar uma imagem da física aqui, peraí. Se eu botar força, vai aparecer. Vamos lá. Para quem aí, né? Para quem da física, né? Essa imagem aqui é uma imagem que é mais ou menos apresentando o que é de fato essa força numa máquina de lavar, né? E essa movimentação aqui, o fato de girar, ele promove uma força do centro para fora, né? Então, do centro para fora, eu tenho a força centrífuga. Quando a gente usa essa expressão, ela é muito relacionada a um processo de desconcentração urbana, que não é para esse momento agora. A gente ainda está estudando a concentração. Então, essa cidade que vai ter essa força centrífuga para jogar para fora, ela vai precisar ser ocupada, essa ocupação vai ser desordenada, ela vai ser feita num volume muito alto, e aí eu vou começar a ter alguns tipos de problemas. E esses problemas vão acabar afastando parte da população, mas antes da população se afastar, quem se afasta são os centros produtores, são as indústrias, as fábricas e assim por diante. Então, não é para esse momento, mas faz sentido para esse tema. Quem falou comigo foi a Inara, não foi? Não, foi a Sara. Sara ou foi Inara? Foi a Sara. Nossa, mas é tão parecida assim. Não, a voz parece, porque como eu não tô vendo, cara, pra mim é muito parecido. A voz de vocês eu confundo legal. A voz da Milena é bem diferente, Tainá também, mas a de vocês, pra mim, é muito parecida. Vamos lá. É que a nossa é fina, dá pra confundir. É isso aí, mas tá valendo, vamos junto. Então, pra quem perguntou aí a respeito disso, espero que vocês tenham entendido. Calma, meu amor. A cachorra tá chorando aqui porque ela quer ir embora. Vem cá, pra falar com as pessoas. Vem cá, vem. Vem cá. Aqui. Não é o Antônio, ó, mas é a pipoca, ó. Para de chorar, filha. Aqui com medo, ó. Oi, gente. É a pipoca. Né, filha? Né? Vai deitar lá no seu cantinho, vai. Mamãe depois vem te buscar aqui. Vamos lá. Se vocês ouvirem um chorinho de cachorro, é porque ela quer ir embora. Vamos lá. Então, o que eu vou querer agora de vocês? Atenção mais do que total, tá? Vamos chegar ao momento que nós falávamos sobre força centrífuga, mas não é para agora. Nosso objetivo agora é estudar esse slide porque ele é importante para o segmento. Segundo a ONU, aglomeração urbana é um conjunto de cidades conurbadas, ou seja, interligadas pela expansão periférica da malha urbana ou pela integração socioeconômica comandada pelo processo de industrialização e desenvolvimento das demais atividades econômicas.
Então, eu preciso que você me olhe no primeiro momento, tá? O que eu quero que você faça? Olha para mim. Esquece a escrita agora, beleza? Eu quero que você imagine que a minha mão aqui é uma metrópole, ok? E a minha mão sendo uma metrópole, eu vou tentar fazer com que ela vá crescendo quanto mais eu vou abrindo a minha mão. Então aqui eu tenho uma metrópole, tá? E a metrópole, ela vai se expandindo, beleza? Esse processo de expansão, ele vai acontecer dentro dessa metrópole. Porém, as metrópoles tendem a ser cidades com um custo de vida elevado. E nem todo mundo vai conseguir morar ou viver em uma metrópole. O que vai acontecer? Quando você tem uma metrópole, as pessoas vão começar a viver em áreas próximas à metrópole, ao redor da metrópole. Isso tem um problema. Vão começar a surgir cidades vizinhas, aglomerações vizinhas à metrópole. Então, o que vai acontecer é que as pessoas com menor poder aquisitivo vão começar a se concentrar nessas cidades um pouco mais distantes da metrópole. Algumas pessoas vão começar a migrar da metrópole para essa cidade e outras vão fazer um movimento diário, que é o famoso movimento pendular. O cara vai sair, por exemplo, de Caxias, vem trabalhar no Rio de Janeiro e volta. Então a metrópole, ela exerce uma influência muito grande nas cidades ao seu redor. Ela é uma cidade mais desenvolvida, ela apresenta os principais centros de pesquisa, a sede das principais empresas, escritórios, né, a parte mais administrativa. Vai ter a maior rodoviária, as melhores estradas, as melhores rotas de acesso, o melhor sistema de hotelaria, por vezes, está na metrópole. Vai sediar os grandes eventos. Vai ser uma cidade importante por N pontos. E essa metrópole, ela vai crescendo, crescendo e crescendo. E, ao mesmo tempo, essas cidades ao redor também vão crescendo. Só tem um pequeno problema. Quando essa metrópole cresce, ela se expande. Por outro lado, uma cidade vizinha também pode crescer. Quando esse crescimento começar a se misturar, essa parte aqui, ó, onde os meus dedos estão misturados, essa parte vai ser a parte de conurbação. Vai ser uma parte de continuidade dessa mancha urbana entre a metrópole e uma cidade vizinha. Ou entre uma metrópole e uma outra metrópole. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, embaixo, eu tenho o Rio de Janeiro como metrópole, termo utilizado para caracterizar a cidade, a capital de determinado país ou província, ou até mesmo alguma cidade que provoca a influência, seja ela cultural, econômica ou social em outra cidade. Então, como cidade mais importante, o Rio de Janeiro vai influenciar todas essas outras cidades. Ok, Igor, beleza. O que é conurbação? Conurbação é quando, na verdade, é um fenômeno urbano ocorrido com a expansão da mancha urbana de cidades vizinhas, de tal forma que seja difícil saber onde começa e onde termina uma outra cidade. De forma mais geral, é o encontro do crescimento de duas manchas urbanas. Essa última parte, ela não é uma definição geográfica. Ela é uma definição feita por mim, essa última frase. Porque eu tenho aqui o crescimento de uma mancha urbana, o crescimento de uma outra mancha urbana. Essa conurbação aqui é uma mistura, uma integração, uma continuidade na mancha urbana. E aí, se vocês passarem, e vocês vão passar para a Unigran, alguns podem escolher Caxias. Para ir para Caxias, é linha amarela, linha vermelha toda a vida, Unigran. É difícil saber aonde termina o Rio de Janeiro e aonde começa Caxias. É muito difícil precisar. Por quê? Porque a mancha urbana parece contínua. Ah, Igor, mas eu vou para Niterói e tem a ponte Rio-Niterói. Beleza. Mas entre Niterói e São Gonçalo é muito difícil precisar aonde começa e onde termina uma cidade, né? A mesma coisa do Rio, por exemplo. A mesma coisa do Rio, por exemplo, com Itaguaí. Mesma coisa com Nova Iguaçu, com Nilópolis, com o Duque de Caxias, com Belfort Roxo. É difícil a gente ter essa precisão. Só que, ao mesmo tempo, essas cidades conurbadas, elas se relacionam com a metrópole. Se essas cidades se relacionam com a metrópole,
essas cidades vão fazer parte da região metropolitana, que é uma região influenciada pela metrópole. Então, eu coloquei aqui, região metropolitana, conjunto de cidades contínuas, com integração econômica e social ao município de grande porte, que é a metrópole. Aquele que apresenta boa infraestrutura, variedade de serviços, grande mercado de trabalho e elevada população residente. Então, quando tiver esse conjunto de cidades contínuas com uma integração econômica e social, vinculadas, obviamente, a uma metrópole, eu tenho aí uma região metropolitana. A região é metropolitana porque ela se relaciona com a metrópole. E aí, de Mangaratiba, passando por todas essas cidades até Maricá, eu tenho uma relação muito grande entre essas cidades e o Rio de Janeiro. Igor, o que é essa relação? É a relação econômica, então muitas empresas de Niterói vendem no Rio de Janeiro, empresas do Rio vendem em Niterói, pessoas de Niterói trabalham no Rio de Janeiro, pessoas do Rio trabalham em Niterói. Eu tenho uma aproximação, a mesma coisa com São Gonçalo. São Gonçalo tem um apelido. São Gonçalo é conhecido como cidade dormitório. Igor, por que cidade dormitório? Cidade dormitório é aquela cidade que o cara vai só para dormir. Igor, eu não entendi. Eu vou te explicar. O cara acorda de manhã, 4h30 da manhã. Cansado, trabalhador brasileiro, o cara tá morto. 5h15 o cara sai de casa. Porque ele tem que andar 45 minutos até o ponto. 6 horas ele vai e pega o ônibus. Ou o trem. Daí ele vai até, por exemplo, a central. Chega na central 8h30. 8h30 o cara começa a trabalhar 9 horas. Então ele vai andando. Ele vai de 9 até as 5. Às 5 ele sai. Faz o caminho todo para casa. Leva 3 horas para chegar. 17 horas mais 3, 8 horas da noite. O cara chegou às 8. Se ele chegou às 8, ele tem 9, 10, 11, meia-noite. 1, 2, 3, 4. Ele tem 8 horas do dia para poder fazer tudo aquilo que ele precisa. Ver a família, jantar, ver um filme, ler, estudar, descansar. O cara não consegue fazer isso. Então ele vai na cidade dele apenas para dormir. E aí São Gonçalo se torna uma cidade dormitório. Tá? São Gonçalo, acho que, se eu não me engano, o dado de 70% da população de São Gonçalo não trabalha em São Gonçalo. É um número muito grande. A população ela se desloca para o Rio de Janeiro ou para Niterói para poder buscar trabalho. Beleza? E por último, quando eu tenho a conurbação de várias metrópoles ou a conurbação de regiões metropolitanas, eu tenho a megalópole. Então, se eu tenho metrópole mais metrópole, ou região metropolitana com região metropolitana, ou metrópole com região metropolitana, eu tenho a formação de megalópolis. E aí, obviamente, né? Caio, há quanto tempo você saiu do ensino médio? Há quanto tempo você está fora do colégio em si? Fala para mim. 2018 que eu fiz no último ano. Terminou 2018. Então, em 2019 você fez pré e agora é o segundo ano tentando, é isso? É. Tu já ouviu dizer que tem megalópole no Brasil, Caio? Não. Nunca Não, ouviu? já. Já ouviu, Já. né? Beleza. Já. Quem te falou isso, tá errado. Não existe. E aí, voltando pro slide, Caio, obrigado aí pela participação. O que eu mostro para vocês é que não existe megalópole no Brasil. Por quê? Porque eu tenho que ter uma... Ei, filhota. Porque eu tenho que ter a mancha urbana contínua entre uma metrópole e uma região metropolitana, ou entre duas regiões metropolitanas. E entre Rio e São Paulo, eu não tenho esse cenário. Então, por favor, megalópole no Brasil, se cai numa prova, é uma questão para ser discutida e possivelmente anulada. Exemplos de megalópole: San Diego e São Francisco, passando por Los Angeles. Tóquio e Kobe, vou mostrar isso para vocês, tá? Daqui a pouco. Passando por Osaka, no Japão. O vale do rio Reno e do rio Ruhr, na Alemanha. E a mais conhecida e mais famosa de todas, a megalópole Boston, que é Boston e Washington.
A megalópole mais importante. A maior, ok? Igor, eu quero ver isso. Olha para essa imagem. Olha para essa imagem. Olha para essa imagem aqui. Aqui eu tenho San Diego e São Francisco. Aqui eu tenho Nova York, Boston e Washington. Olha aqui, uma imagem à noite. Repara que eu tenho a integração, o contato, o alongamento da mancha urbana. Beleza? Isso é ser uma megalópole. Olha aqui embaixo no caso do Rio e São Paulo. Olha o Rio de Janeiro aqui. Olha a distância que eu tenho entre as duas manchas urbanas. Esse caminhozinho aqui no meio nada mais é do que a Presidente Dutra, a rodovia Presidente Dutra e as cidades que ficam às margens. Mas olha essa relação que existe entre o Rio de Janeiro e São Paulo. É um distanciamento muito grande. Não dá para a gente falar sobre megalópole aqui. Essa outra imagem à direita aqui, ela mostra, ó, olha o adensamento, olha essa mancha amarelada aqui, ó, aonde quanto mais vermelho, mais urbanizado. Mas olha isso, de Boston até Washington, eu tenho Baltimore, Filadélfia, Nova York e Boston. Aqui eu tenho uma mancha urbana contínua. Outras megalópolis importantes, né? Como, por exemplo, Chippewa, que é Chicago e Pittsburgh. São essas duas cidadezinhas aqui, ó, que ficam aqui bem nesse mapinha noturno, tá? E cada grande foco desse aqui, cada grande ponto desse amarelo, é uma grande aglomeração urbana. É uma grande aglomeração, é uma cidade mais desenvolvida. Então, assim, Caio, quando você ouvir a palavra megalópole se referindo ao Brasil, coloque um ponto de interrogação nisso. E aí, para todo mundo, tá? De maneira bem fácil. É muito mais fácil a formação de uma megalópole entre São Paulo e Campinas, que é uma outra metrópole brasileira, do que uma formação entre uma megalópole entre Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, voltando aqui um pouquinho no slide, né? As regiões metropolitanas, elas têm fatores de atração. Elas têm amplo mercado de trabalho, disponibilidade de serviços e grande quantidade de infraestrutura existente na região. Obviamente, essas regiões metropolitanas no Brasil, elas cresceram de maneira desordenada. E esse crescimento desordenado trouxe pontos negativos. A poluição do ar, né? O trânsito em maior quantidade, o custo de vida mais elevado que nas pequenas cidades e a maior incidência de crimes. E aqui do lado direito, eu tenho as regiões metropolitanas do Brasil. E eu tenho um ponto curioso aqui. Qual é o aluno, prestando atenção nessa minha aula, que vai conseguir falar exatamente qual é a curiosidade que existe nessa lista aqui? Eu vou esperar vocês me responderem. Qual é? Fala pra mim. A maioria delas são capitais? Uma não é. Qual é? Campinas, né? Campinas, perfeito. Muito bom, tá? Eu não sei quem foi, Inara ou se foi a Sara, mas bom para as duas, tá? Não consegui ver, mas tá valendo. Não precisa nem responder quem é, não. Participaram, tá ótimo. Campinas, galera. Campinas não é capital e aparece entre as metrópoles brasileiras. Então, atenção, Campinas tem mais população do que Belém, capital do Pará. Fechado? E aí, seguindo aqui a explicação, a gente vem para as taxas de urbanização. Essa parte... Oi. Rapidinho, megalópole não tem relação com influência mundial, não? Não, isso é mega cidade. Eu achava que mega cidade era pela população. Qual é que é de população? Vamos lá, calma, olha só. Na verdade, você falou uma coisa e eu acabei confundindo. Mega cidade é a cidade com mais de 10 milhões de habitantes. O que você quis dizer foi cidade global. Cidade global é que exerce influência em nível global. Cidade global. Mega cidade é um aspecto quantitativo. São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global é qualitativo. Mega cidade é quantitativo. Tá, megalópole não tem nada a ver com essa influência. Só Não. Megalópole tem a ver com essa área conurbada, com essa conurbação. É óbvio que podem existir cidades globais que fazem parte
de megalópole, como, por exemplo, Nova York, mas não é uma regra específica isso. Foi? Foi, obrigada. Nada, vamos lá. Seguindo aqui, eu ia falar com vocês uma coisa importante aqui, eu acabei esquecendo. Vocês estão acompanhando, provavelmente nas redes sociais, o quanto que a água das praias está mais clara? Já viram esse vídeo da praia de Botafogo com água cristalina? Sim. Essa é a prova que a presença do homem é extremamente complicada para a natureza. Em vários países do mundo, os animais estão invadindo as cidades, as ruas, aparecendo, por exemplo, bichos que nunca apareciam, porque quando a população fica em casa, ela ocupa menos o espaço natural, onde os animais deveriam estar. Então, é a mesma coisa daquele ratinho que bota a cara assim, para um lado, para o outro, e fala, opa, não tem ninguém aqui. Pô, se ele não tem ninguém aqui, eu vou ali buscar aquele queijo que está no cantinho. Aí o cara vai lá e pega o queijo. O animal é a mesma coisa. Ele olha para um lado e fala, pô, peraí, isso aqui era cheião essa hora. Pô, mas não tem ninguém. Aí eu vou sair. Aí o cara sai. Então, assim, eu já vi vídeo de urso andando em estrada na Austrália. Eu já vi vídeo de bicho preguiça aqui no Grajaú, na rua, na árvore da rua, né? Eu já vi alguns animais, acho que foi na África que eu vi, passando e chegando bem perto das cidades, animais selvagens, que os animais estão percebendo que o número de pessoas na rua é muito menor. E aí, meus amores, atenção, tá? Essa pandemia, ela vai trazer para vocês uma quantidade enorme de conteúdo. Conteúdo. Aí, Igor, chuta aí um tema para a prova do Enem de 2021. Pandemia. Vai todo mundo falar de pandemia. Eu quero que vocês passem logo, porque o que vocês vão ouvir de pandemia, pandemia, pandemia. Vou dar um dado importante. Um dado. O fluxo, olha que bizarro isso. O fluxo de migração está sendo maior da Europa para a África do que da África para a Europa. Então, assim, vários dados vão aparecer. Cuidado com isso. O Trump mandou fechar a fronteira e quem ia ser deportado não está sendo mais. Está esperando um pouco mais. Ele está repensando a possibilidade. Então, vai acontecer uma mudança geográfica. A pandemia vai virar um tema de prova para sempre. E eu não quero você fazendo mais prova, eu quero você passando logo. Igor, mas o Enem foi adiado. Que bom! Deixa mais para frente, tá? Até para você, para sua cabeça, sua saúde mental. É importante isso, ok? Não é o momento de pensar em fazer prova, nem de sair de casa. É o momento de ficar em casa cuidando da saúde de vocês, beleza? Desabafei, gostei disso. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer desabafar? Milena, desabafe, Milena. Quebre um pouquinho a nossa aula, desabafa. Xinga alguém aqui na aula, vai. Eu tô de boa. Como é que você tá de boa, Milena? Tu tá de boa com tudo que tá acontecendo, Milena? Xinga alguém, sei lá, bota pra fora. Não. Claro que não, mas se eu for começar a xingar as pessoas que eu acho que tem que xingar aqui, vai dar merda. Mas aqui pode, porra. Aqui pode tudo. Que isso, cara? Aqui é o JLMed, rapaz. A Aline vai pegar esse vídeo também. Aqui é o JLMed. Ela não assiste o vídeo todo, obviamente, né? Aqui é o JLMed, rapaz. Tá de bobeira? Olha o olho, como é que fica? Olhar por cima assim. Bora, Tainá! Tamo junto, hein? Mais uma xícara de café, Tainá? Não, né? Tá bom, né? Odeio quando a Tainá não me responde, demora pra responder, cara. Pô, tem que ficar com o áudio ligado. Sabe o que eu vou fazer? Vou falar pra Jaline. Eu vou falar pra Jaline. Até eu chegar no botão do microfone dá um delay aqui. Eu vou falar pra Jaline obrigar todo mundo a assistir a aula com a câmera aberta e com o áudio aberto. Vocês vão ver só? Eu vou falar pra ela obrigar vocês a ficarem com tudo aberto. Eu acho que às vezes vocês estão andando por aí, tá com fone e vai andando pela casa, aí passeia para um lado, passeia para o outro, e eu fico aqui falando, e vocês só viajando. Eu tô de olho em vocês. Vou falar com a Jarline isso, vou fazer um abaixo-assinado no grupo. Tem que ser com todo mundo com a câmera aberta. Fala sério. Absurdo eu não poder olhar para vocês. Vamos lá. Seguindo. Taxa de urbanização. Igor, o que é isso? Taxa de urbanização é a relação entre população no campo e a população no meio urbano, no meio rural e no meio urbano. E eu começo lá em cima o seguinte. Os países desenvolvidos e emergentes apresentam... Ei, vem cá, papai vai botar você no colo. Vem cá. Então fica aí. Os países desenvolvidos e emergentes apresentam altas taxas de urbanização.
sendo relacionado ao processo de indústria. Os países mais desenvolvidos, eles têm o campo mais desenvolvido, logo o campo é mais mecanizado, a população migra para as cidades e, ao mesmo tempo, as cidades têm uma estrutura muito melhor para receber essas pessoas e mais oportunidades. Então, geralmente, quanto mais desenvolvido o país, maior a sua taxa de urbanização. Com exceção da China e da Índia, com as maiores populações do planeta e de industrializações recentes, todos os países industrializados apresentam taxas de urbanização relativamente elevadas. O contrário, porém, não é semelhante. Existem países com industrialização baixa e outros que praticamente não dispõem de um parque industrial, mas que mesmo assim são fortemente urbanizados. Esses países são o caos, tá? Por quê? Porque eles têm um campo que é mecanizado, porque eles precisam produzir alimento, as pessoas se deslocam para as cidades e nas cidades elas não conseguem oportunidade. E isso é muito ruim, porque aumenta o trabalho informal, né? Isso aumenta a violência, isso aumenta o número de moradores de rua. Então isso não é bom para esses países, tá? E por último, existem também países muito pobres que ainda são praticamente rurais, que a atividade industrial ela é muito baixa. E aí eu tenho agora um gráfico muito interessante. À esquerda, eu tenho as maiores aglomerações urbanas no mundo, em 1990. Tóquio, Nova York, Cidade do México, São Paulo, Xangai, Bombaim, Los Angeles, Buenos Aires, Osaka, Calcutá, Pequim, Seul, Rio de Janeiro, Paris e Moscou. Repara que das cidades da esquerda, poucas permanecem até hoje. Outras cidades ganharam uma importância muito grande. Dhaka não existia praticamente em 90 aglomeração populacional. Em 2015 se tornou a segunda maior. Bombaim aparece em sexto em 90. Bombaim na Índia aparece em terceiro lugar agora. São Paulo, aqui no Brasil, ocupava o quarto lugar. Continua ocupando o quarto lugar. Mas a cidade de São Paulo ela já não aguenta mais. Eu tenho favela, eu tenho submoradia, eu tenho rodízio de carro, não dá mais. Delhi, na Índia, não aparecia em 90. Aparece agora em 2015. A população é de 20 milhões de pessoas. Cidade do México perde um pouco de posição. Nova York cai muito de posição. Aparece Jacarta, Karachi, Lagos, Manila. Essas cidades que eu falei por último são de países que estão em processo de industrialização ou com industrialização pequena. Mas a população vem se transferindo para os meios urbanos, para o meio urbano, e, consequentemente, esse meio urbano vem sendo caótico. Como, por exemplo, é caótico em Manila, em Karachi, em Lagos, Jacarta, Calcutá. São cidades caóticas, porque a população está indo, né, para o meio urbano, mas não está tendo acesso às melhores condições de vida. E aí o bicho está pegando freneticamente. Ao mesmo tempo, vale a gente dizer aí que as cidades, elas são policêntricas, né? Elas apresentam centros variados. Então, a gente tem hoje no Rio de Janeiro o centro do Rio, né? Lá na Avenida Rio Branco, Presidente Vargas. Mas a gente tem, por exemplo, Botafogo e o seu centro, Flamengo e o seu centro, Copacabana e o seu centro. A Barra, ela é um bairro curioso, porque o centro que ela apresenta um pouco mais para perto do Barra Shopping, e depois são dentro de condomínios, né? Então a configuração da Barra é um pouco diferente. Mas aí você tem Jacarepaguá, a Taquara, que é uma região central, você tem a Freguesia, você tem o Anil, tem o Pechincha, tem Campo Grande, tem Pavuna, você tem Bangu, Santa Cruz. Então, dentro de uma cidade, eu posso ter outros polos importantes, né? Esses polos vão ocupando esses espaços. Eu coloquei para vocês aqui o meu bairro, né? Aqui é o Norte Shopping, aqui eu tenho o Shopping do Meia, segundo alguns pesquisadores, o primeiro shopping do Brasil, e aqui eu tenho o Jardim do Meia, tá? Para quem conhece, o Hospital Salgado Filho aqui, o Bombeiro aqui, o Viaduto do Meia, e aqui um campinho de futebol onde eu jogava meu futebol até machucar o joelho, né? Aqui é o Meia, e o Meia também apresenta dois lados, o lado onde eu moro e o outro lado do Meia, que é o lado da Dias da Cruz, né? O lado do Lins Vasconcelos, de Água Santa, do Hospital Pasteur e assim por diante. E eu coloquei de amarelo um termo bem curioso aqui, que atualmente novas próteses surgem no espaço urbano.
e com isso novas centralidades ganham mais espaço, como é o caso do shopping center. O que são próteses? São coisas que você instala em um local e quando você instala essa prótese, o próprio ambiente ao redor acaba se adaptando àquele novo, entre aspas, membro. Quando uma pessoa, por exemplo, é amputada, ela coloca uma prótese. No primeiro momento, o corpo acostuma, por vezes o corpo tem uma certa confusão com o uso daquela prótese, mas com o tempo, o corpo fica tão relacionado e o corpo fica tão próximo e condicionado que as próteses se encaixam perfeitamente. No caso da geografia, o shopping pode ser dado como uma prótese e ele, ao mesmo tempo, vai se ambientando no espaço e quando você vê, ele está lá, preparado, organizado, praticamente parece que já faz parte daquele espaço há muito tempo. O Norte Shopping, ele é um shopping de 1984, tá? A minha mãe, por curiosidade e por coincidência, ela morava a uma quadra do Norte Shopping. O que é o shopping, antigamente, era uma fábrica de azulejos. E na época minha mãe dizia que era muito feio, era muito poluída a região. Você tinha o lançamento de poluente na atmosfera, passavam poucos veículos. E hoje você tem um espaço que é muito mais organizado, muito mais movimentado, né? A Avenida Suburbana hoje é uma das maiores avenidas da Zona Norte do Rio de Janeiro. E mais do que isso, você tem hoje um fluxo maior de pessoas, um fluxo maior de carros, de transporte público e assim por diante. Obviamente, né? A gente cai aqui no famoso direito à cidade e a famosa segregação socioespacial. Eu tenho uma alteração na oferta de serviços públicos, enquanto uma calçada no Leblon apresenta sua manutenção praticamente diária, onde as árvores estão cercadas com grades. Em calçadas do subúrbio, como Marechal Hermes e Madureira, a gente não tem nenhum tipo de qualificação com relação a isso, né? O direito à cidade é o direito de poder frequentar, de poder circular, de poder viver a cidade. E a gente sabe que existe uma segregação muito grande. E aí eu te pergunto, você está satisfeito com os serviços prestados pela prefeitura da sua cidade? O Crivella está administrando bem a cidade? Será que ao menos os serviços mais básicos chegam até a sua rua? Nós somos privilegiados, né? Moramos em bairros até bons. Quem mora na Barra mora em um bairro ainda melhor. Por vezes, o bairro da pessoa é o condomínio que ela mora, né? Porque às vezes, tu mora, vamos supor, para quem mora na Barra, tu fala, onde é que você mora? O cara não fala assim, eu moro na Barra. O cara fala assim, eu moro no Santa Mônica. Eu moro no Golden Green. Eu moro no Península. O cara não fala nem que mora na Barra, né? Então, para quem mora na Barra, a questão de morar na Barra já é uma coisa tão comum que o cara nem fala mais isso, ele já dá o nome do condomínio, né? E aí, por último, será que o valor do IPTU é compatível com a situação do bairro que você vive? Muitas pessoas pagam um IPTU muito alto, né? IPTU é um imposto predial. O IPTU é um imposto predial territorial urbano, né? E por vezes você paga um IPTU muito alto e não tem esse retorno por parte do governo. Aqui eu coloco os condomínios fechados, né? Eu acho que agora na época da pandemia isso está bem evidente. O Karnal, com muita sabedoria, o Leandro Karnal, né, com a sabedoria que ele tem, ele escreveu uma frase por esses dias que é muito bacana, que nessa pandemia a gente consegue visualizar a desigualdade, enquanto os ricos, né, enquanto os privilegiados ficam no ócio, os pobres lutam contra a fome, lutam para sobreviver. E é uma realidade, né? Aqui a gente tem um condomínio de luxo do lado da favela de Paraisópolis, né? Essa imagem aqui é do mesmo lugar, mas um pouco ampliada. E aqui embaixo a gente tem, infelizmente, essa estratégia do governo do Rio de Janeiro de colocar esses tapumes lá na linha amarela, né, para tentar esconder, para tentar, de certa maneira, impedir que quem passa pela linha amarela tenha acesso a esse visual caracterizado e manchado, segundo a prefeitura, por essas submoradias que são as favelas. E aí, obviamente, já partindo para o encerramento da nossa aula, aí, essa música do Rapa, né, que fala que as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazer a dúvida se é você que está nessa prisão. Quem mora em condomínio aí, né, segurança 24 horas, alarme, arame farpado, ronda policial, sensores, reconhecimento facial, e parece que você está numa prisão. O certo seria que os condomínios não tivessem muros. O certo seria que os condomínios fossem abertos. Né? Como, por exemplo, você vê
nos filmes americanos, nas séries americanas, onde você tem o quintal da casa, né? E aí você não tem nem muro. O certo seria esse, mas viver num país como o Brasil tá difícil, tá complicado. Ontem, né, anteontem, se eu não me engano, o caso do menino da favela lá da comunidade do Salgueiro, né? 72 tiros numa casa, né? Então, é bem difícil, é bem complicado a gente conviver numa situação como essa. E aí, por último, obviamente, os maiores e principais problemas urbanos, né? A gente tem as moradias precárias, que eu coloco para vocês aqui, né? A questão do saneamento básico, né? Que, segundo muitos estudiosos, o saneamento básico foi o responsável pelo grande número de mortes em Fortaleza e em Manaus, né? São duas cidades que carecem muito de saneamento básico. Então, eles relacionaram o saneamento básico com o coronavírus. A questão da violência urbana também é um gravíssimo problema, né? A gente tem aqui um policial fazendo um carinho com o pé, né, na cabeça do cidadão. A gente tem aqui a poluição atmosférica. Isso aqui não é um filtro do Instagram, né, apesar de parecer, tá? A poluição visual, época de eleição é muito pior, né? Mas também tem outdoor, cartaz, assim por diante. A poluição sonora, que atrapalha demais, né? É muito complicado. Olha quantos carros aqui, né? A questão do trânsito também. O lixo é um gravíssimo problema, né? O tráfico de drogas, outro grave problema. O crack, que é uma droga, mas é tratado como um problema de saúde pública, né? E aqui embaixo a gente vê uma cracolândia. E, mais uma vez aqui, a falta de saneamento básico. Beleza? Quero saber o que vocês acharam da aula aí, o que vocês pensaram. Nós temos aí 12 minutinhos de aula. Eu quero agora tirar as dúvidas de vocês. Não vou falar mais nada de novidade, de teórico. Preciso só ouvir de vocês aquilo que vocês acharam. Foi rápido, não foi? Anotou alguma coisa, não anotou? Vai anotar, conversa comigo, vai. Igor, você pode voltar no slide rapidinho? Posso. Esse? Daquele. Não, é o 16. Opa, sim. O que faz as cidades, tipo, abaixarem tanto, assim, tipo... Porque, por exemplo, quando a gente pensa em Nova York, a gente pensa numa cidade, tipo, bem estruturada, né? Até muito mais do que São Paulo, por exemplo. Sim. E, tipo, o que faz ela descer tanto, assim, de 1990 para 2015? Na verdade, esse gráfico aqui, ele é um gráfico de total de população, aglomeração urbana. Então, Nova York foi de 15 para 17. O que esse gráfico quer dizer? Que Nova York cresceu, mas não cresceu tanto quanto outras cidades. Então, esse gráfico aqui, ele mostra, você vai entender o que eu vou falar, tá? Mas mostra não uma queda de Nova York, e sim um crescimento maior de outras. Dá para entender isso? Sim. Beleza, é nesse sentido. É nesse sentido que Nova York perde posições. Mas tem alguma justificativa para crescer menos? Vamos lá, Nova York é composta aí por algumas ilhas, né? A principal delas é a ilha de Manhattan. É uma cidade que já está saturada. Nova York já não tem mais para onde crescer. É uma cidade que está saturadíssima. É caro para se viver, não é uma cidade fácil para se conhecer. Quem vai para Nova York e passa 10 dias está com muita grana. Nova York são 3, 4 dias e parte para outra cidade, vai conhecer outro lugar. Tá? Então, assim, é uma cidade que está, no caso de Nova York, está saturada, já não tem mais para onde ir. É uma cidade que foge até um pouquinho de outras, porque realmente a situação é de muito aperto. Tá? Então, assim, ficar atento por esse motivo, mas eu julgo que eu não tenho de fato a confirmação de por que crescer nesse ritmo. Mas eu acredito que já não se tenha mais espaço para crescer de maneira tão desordenada. É uma cidade que precisa ter um menor crescimento, senão ela vai entrar em colapso. Vai ficar muito congestionado e isso não é bom, né, para a cidade em si. Entendi, obrigada. Nada. Mais alguém, meus amores? 10 minutinhos aí para vocês. Preciso ouvi-las e ouvi-lo. Caio, alguma coisa? Falei muito rápido? Falei devagar? Foi tranquilo? Deu para pegar? Fala comigo aí. Tranquilo. Tranquilo? Sim. Beleza. Inara, fala comigo aí. Dúvida? Não, só essa mesmo que eu tirei. Beleza. Miliana, tua vez. Tá tranquilo.
E quando você fala assim, tá tranquilo. Que desespero, hein? Vamos lá. Sarinha, tem alguma coisa para falar? Tranquilo, só é invertido aqui no Brasil, né? Porque geralmente as pessoas querem ficar mais perto do centro, nos Estados Unidos é mais afastado isso, né? Essa aula eu vou dar na próxima semana. Exatamente isso, tá? Mas assim, Sara, próximo, mas nem tanto, tá? Os bairros do Rio de Janeiro hoje que concentram a população de melhor poder aquisitivo, elas não estão tão longe quanto os Estados Unidos. Mas elas não estão tão próximas como em Paris, por exemplo. Tá? A questão do Rio de Janeiro ela é bem diferente. A gente tem aí a população, né, fazendo um nível aí hierárquico, talvez. A gente tem a população de boa renda no Flamengo, uma população de boa renda Ipanema e Leblon, São Conrado, né, tirando a parte da Rocinha, e tem uma parte na Barra. E você tem uma parte da população que vive em algumas áreas ditas de nobres, no meio de áreas do subúrbio. Então, por exemplo, aqui no Meia, meu irmão, tem uma rua que é apartamento para mais de 1 milhão. Ah, mas 1 milhão é pouco. 1 milhão para padrão do Meia é muita coisa. Quem conhece Nova Iguaçu, Quem conhece Nova Iguaçu, sabe que existe um bairro lá chamado K11. Irmão, tem uma rua lá que os prédios são 1 milhão para cima. Né? Então, assim, vai depender muito do caso. Mas você falou muito bem. Nos Estados Unidos, a pessoa vai ganhando dinheiro e vai se afastando. Vai buscando uma vida numa casa maior, com um terreno maior. Ela vai buscando um caminho mais para dentro. O filme do Marley mostra isso claramente. Tanto é que a cena que todo mundo chora, né? É o animalzinho deitado na árvore da casa do cara, que está bem distante da casa. Ele vai lá para frente da casa para poder mostrar que não tá legal, né? Se afasta e tal. O animal tem bastante disso. Então, a gente vai falar sobre isso ainda. Eu acho que foi a Sara que falou, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso ainda. A gente vai mergulhar nesse assunto. Na próxima aula eu vou falar apenas de Rio de Janeiro com vocês. Tá? E aí a gente vai continuar com a urbanização. A Tainá adora, a gente vai entrar na parte de geografia física na próxima aula já, vamos retornar para ela. Tá? Brincadeira, Tainá, faça brincadeira toda aula com você. Mas ainda estaremos aí bastante trabalhando com a questão da urbanização. Fechado? Beleza. Se nós não tivermos mais nenhuma dúvida, nenhuma colocação aí e que vocês não tenham nada para comentar, nada para falar, a única coisa que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Não sei se eu vou conseguir. Talvez eu vou tentar fazer um negocinho aqui. Aguarda um minutinho só que eu vou tentar puxar para vocês uma imagem aqui. Igor, eu só te perguntar a definição. Pergunta, vai perguntando. A definição mesmo de periferia, porque na real é uma coisa longe do centro, né? E não necessariamente uma área mais pobre. Vamos lá, olha só. Existem duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é periferia, a outra coisa é subúrbio. Periferia, geograficamente, é uma área mais afastada do centro, é uma área periférica, assim como a visão periférica, ok? Mas a periferia, ela nem sempre é uma área de baixa, de ocupação de moradores de baixa renda. Então, toma cuidado com isso. Uma coisa está diferente da outra. Deu para entender? Me fiz claro ou não? Deu, fazia um pouco essa confusão, assim, porque já falar, vive em área periférica como se fosse uma coisa ruim. Beleza. Show de bola. Agora, olha só para a gente poder finalizar a nossa aula, eu consegui o que eu queria. Vou compartilhar com vocês aqui de novo. Olha só. Olha isso aqui. É disso que eu estou falando, ó. Eles chegam na cidade grande e aí, ó, olha a casa que eles vão, olha a casa que eles entram. Entram numa casa sem estrutura nenhuma. Essa chegada na cidade grande, ela é extremamente complicada. Repara, olha como é que eles entram na chuva, eles levam pouca coisa, a mulher com o filho no colo, uma mala grande ou 2 malas grandes para toda a família. A casa não tem muro, é uma moradia, uma submoradia. E aí, obviamente, quando entra na casa, né? Aí tem a ceninha aqui legal, eles estão vendo a chuva lá, e aí, olha que coisa que pra gente é muito simples, mas pra eles faz toda a diferença. Ó, presta atenção. O que o pai faz, ó? Ó. O pai pega e coloca a luz. Olha isso. Cara, vou te falar. Esse filme, ele é sensacional.
E aí, obviamente, a outra parte que eu falei para vocês, que é uma parte muito triste, né? Quando o garotinho diz que tá com fome, né? E fala, mamãe, tô com fome. E a mãe fala, dorme que passa. Né? Então, essa hoje é a realidade de uma parcela da população brasileira que sofre muito, sofre demais com a questão da fome. Isso é um problema, óbvio que é um problema. Em tempos de pandemia, então, ainda pior, né? Acesso à água, água limpa, água potável, a questão do saneamento básico. Então, a gente precisa estar bastante atento aí nesse ponto. Beleza, meninas? Abram seus áudios aí, vai, por favor, vai. Abre todo mundo o áudio aí, vai. Abre o áudio aí, abre o áudio. Deixa aberto, Inara, deixa aberto, Milena. Sara, deixa aberto. Tudo bem. Deixa aberto. Sara! É porque tá... Isso. Vamos todos conversar agora. Olá, meninas, tudo bem? Vocês não falam, vocês falam muito pouco, cara. Na aula, tem que falar mais. Olha só. Essa aula é uma aula bacana, uma aula legal. Eu acho que esse finalzinho agora foi importante para vocês poderem ver também um pouquinho dessa realidade, para quem não viu o filme, né? E é isso. Na quinta-feira que vem a gente volta para mais uma aula com vocês. Beleza. Fechado? Dúvidas? Sara, Tainá. Sara e Tainá que mandam mais, tá? Sara e Tainá pode mandar dúvida quando quiser, a hora que quiser. Tainá, lista, pode cobrar, pede temática, pede o que você precisa que eu vou mandando para vocês. Tá bom, valeu. Mas de geografia física, então? Mando. Qual assunto que você quer? Mais incidente em Enem, eu mesmo. Tá bom, vou pegar pesado então com vocês. Deixa comigo. Passa lá no grupo. Boto para vocês. Vou colocar esse slide agora lá no grupo, tá? Tá. Beleza. Beijos. Tchau. 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 Tchau.